adoração, Jesus. Esse Deus a quem louvamos veio aqui na terra entre nós, nos amou tanto, 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 que pagou um preço numa cruz pela minha vida e pela sua vida. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso culto. Estamos no último domingo, último final de semana do ano da igreja, e nós vamos então lembrar de que nós estamos nos aproximando também do fim dos tempos, e nós nos preparamos para isso. Desejamos que Deus abençoe a todos nós nesse nosso momento de culto. Nós iniciamos ouvindo um louvor. Preciosas são as horas na presença de Jesus,
comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o diabo me tentar. Quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal. Perdoando Ele oferece sua paz celestial, sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouve sempre a petição, que confiante a Ti dirijo, grato sou a Ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de Tua cruz, que me vem de Tua cruz. Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo, este momento onde nós iniciamos o nosso culto a Deus, quando nós queremos nos apresentar de forma digna diante dEle, para render a Ele o nosso louvor e também para receber na Sua palavra e no sacramento o alimento espiritual, nós queremos nos colocar diante dEle com muita humildade e confessar a Ele os nossos pecados. Ó Pai de amor, com corações sinceros, humildes e contritos, nos colocamos diante de Ti para Te pedir o perdão de todos os nossos pecados. Estamos muito tristes e envergonhados por sermos filhos tão rebeldes e desobedientes. Apesar de a cada dia Tu nos dares a oportunidade de renovarmos o nosso viver, a cada novo dia demonstrares o Teu amor para conosco, nós Te desprezamos e não levamos a sério o nosso compromisso contigo. Estamos arrependidos e queremos de coração confiante e com a Tua ajuda corrigir a nossa vida e andar segundo os Teus mandamentos. Lava-nos de toda maldade e injustiça. Livra-nos de todo o pecado pelo sangue do Teu Filho. Concede-nos a força de vivermos vidas dignas. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e dá-nos novidade de espírito que seja firme e inabalável. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de vocês que com essas palavras também fizeram a sincera confissão dos seus pecados, cada um de vocês que estão verdadeiramente arrependidos desses pecados, que creem que Jesus Cristo morreu na cruz para lhes dar o perdão, cada um de vocês que querem viver de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio o grande amor do nosso Deus e da parte, e também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo para este nosso culto, Salmo número 95, do versículo 1
até a primeira parte do versículo 7. Salmo 95, do versículo 1 até a primeira parte do versículo 7. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor, cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor, pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia. Somos o rebanho do qual ele cuida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Podem sentar-se? Nós vamos ouvir mais um louvor e logo após, então, ouvimos as leituras indicadas para este nosso culto. Vamos então ouvir as leituras para este nosso culto, o último domingo do ano da igreja. Esqueci de avisar o nosso técnico ali que todas as leituras estão projetadas, então quem não tem a sua Bíblia pode acompanhar. Leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, do versículo 11 até o versículo 16 e depois do versículo 20 até o versículo 24. Ezequiel 34, 11 a 16 e 20 a 24. Assim diz Deus através do profeta Ezequiel: Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos,
nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Por isso, agora eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e um rei como o meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Essas são as palavras do Antigo Testamento. O texto da epístola, segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 13. O apóstolo Paulo fala também, ou melhor, o apóstolo Pedro fala também a respeito dos últimos dias. 2 Pedro 3, do versículo 3 até o versículo 13. Assim escreve o apóstolo: primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem, de propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem, e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos pelo fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Essas são as palavras da epístola e o texto do Santo Evangelho, também a base para a nossa meditação, quando Jesus também fala do fim dos tempos, do dia do juízo final, e compara com a separação entre as cabras e os bodes e as ovelhas, assim como a leitura que nós ouvimos do Antigo Testamento. Mateus 25, 31 a 46. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o Santo Evangelho, conforme Mateus 25, 31 até 46, onde nós lemos assim. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram.
Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã com o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se? Nós vamos ouvir mais um louvor em preparação à mensagem. Só é Rei, nosso Deus vitorioso, vós inimigos fugi com fervor, mas tu, seu povo feliz, venturoso, dele recebes consolo e vigor. A vida eterna nos é concedida, por sua graça e mercê sem medida. Os corações levantai pressurosos, com alegria confiai no Senhor. Com todo amor reconforta os ansiosos, livra de angústias e ampara na dor. Jesus, em sua inefável bondade, há de guardar-nos pela eternidade. Povo de Deus, quanto tens lamentado, ergue a cabeça e te põe a cantar. Das alegrias o sol tem raiado, e deslumbrante ele está a brilhar. Jesus em bondade e amor nos governa e nos conduz para a vida eterna.
Glória e louvor, força e sabedoria, ao Deus triuno vibrantes cantai. De estar no céu, quão feliz eu seria. Rompei-vos laços, grilhões vos quebrai. O que pedimos por Deus sempre é ouvido. Seu santo nome seja enaltecido. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que virá um dia para separar as ovelhas dos cabritos, e a comunhão do Santo Espírito nos abençoe neste momento, que essa sua palavra nos alimente hoje e sempre. Amém. Podem sentar-se. Algumas semanas atrás, talvez mais de um mês atrás, em uma das mensagens eu falei a respeito desta época que nós vivemos, nos aproximando do final do ano, das festas, dos feriados, e naquele dia eu destaquei o estresse que isso muitas vezes traz sobre nós. Tanta coisa para organizar, tantos eventos, e acaba nos trazendo muito sofrimento às vezes. Mas hoje eu quero destacar um lado positivo desta época, porque esta época, pelo menos do Brasil, é a época mais escolhida para as pessoas fazerem encontros de famílias, aproveitando as festas, já emenda férias, e aí então as pessoas, os familiares, os amigos que talvez não se viram durante o ano inteiro, ou talvez até mais tempo, agora têm a oportunidade de se reencontrar. E é interessante falar sobre reencontro, porque este ano foi marcado exatamente pelo contrário, não por encontros, mas por afastamento. Toda a situação pela qual nós passamos desde o mês de março aqui no Brasil, nós temos nos afastado por uma questão de saúde, por uma questão de cuidado de uns pelos outros. E nós vemos e sentimos na pele uma transformação no nosso modo de nos relacionar. Quantos estão se relacionando com as pessoas um pouco mais distantes apenas por telefone e pelas redes sociais? E graças a Deus que nós temos essas tecnologias em nossas mãos. Nós podemos estar assim um pouco mais próximos dessas pessoas que fisicamente nós não temos a possibilidade de estarmos ao lado delas. É claro que existem outras separações muito mais drásticas, muito mais tristes. Quantas famílias que tiveram os seus entes queridos arrancados por essa nova doença, pela Covid-19, e por outras tantas doenças, câncer, infarto, AVC, acidentes, mortes violentas por qualquer outra forma. Enfim, separações, elas sempre trazem uma dor muito grande. E algumas pessoas ainda, por causa da questão sanitária da Covid-19, não tiveram nem a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos. E, infelizmente, quando eu já estava com essa mensagem praticamente pronta, houve um acontecimento antes de ontem em Porto Alegre que nos faz e precisa nos levar a meditar a respeito de uma outra separação que é muito dolorosa, que ainda em pleno século XXI insiste em nos rodear, em assombrar a nossa sociedade, que é a separação que nós seres humanos causamos por causa de racismo, por causa de machismo, por causa de intolerância religiosa ou qualquer outro tipo de preconceito. Infelizmente, isso ainda é uma realidade em nossos dias. A separação, ela pode ser por um tempo determinado, mas também pode ser uma separação definitiva. E, como eu já disse antes, o resultado sempre é muita dor e sofrimento. Quando nós precisamos nos separar ou nos afastar de pessoas que estão nos ferindo ou que nós estamos ferindo essas pessoas, isso também causa uma grande dor. Seja por esses preconceitos que eu já falei, seja pela nossa forma de agir
longe daquilo que o nosso Deus espera de cada um de nós. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que nós vivamos separados, isolados. Pelo contrário, Deus nos criou como seres sociais. Deus nos criou para vivermos em comunhão com as outras pessoas. E o texto do Evangelho de hoje, ele fala sobre uma separação. Jesus fala que quando ele vier ao mundo pela segunda vez, ele vem ou ele virá para separar, para dividir aqueles que aqui no mundo ficaram com ele, daqueles que ficaram contra ele. Então, nós olhamos, né, todo esse quadro descrito por Jesus, e antes de nos aprofundar nele, nós precisamos ter em mente aquilo que o apóstolo Pedro disse na sua epístola que nós ouvimos hoje. Este dia quando será? Nós não sabemos. O apóstolo Pedro disse que esse dia virá como ladrão. Ninguém espera, ninguém sabe qual é este momento. Mas, neste dia, Jesus, ele tornará público aquilo que nós temos guardado em nossos corações. Quando nós falamos da igreja, os confirmandos aí vão lembrar, nós falamos de duas grandes igrejas, a igreja visível e a invisível. A visível é aquela que nós enxergamos, as pessoas que confessam publicamente a sua fé, e a invisível, que é a igreja que salva, é aquela que só Deus conhece. A igreja invisível é aquela formada por todos os que têm a fé verdadeira em Jesus Cristo. Então, nesse dia, a igreja invisível será revelada. Jesus revelará quem são as pessoas que realmente viveram e morreram na fé nele. De um lado, estarão as ovelhas, aqueles que viveram a sua vida na fé em Jesus Cristo, aqueles que ouviram e seguiram a voz do bom pastor, estavam unidos com ele, viveram em fé e nesta fé produziram os frutos que são a marca do cristão. Do outro lado, diz Jesus, estarão os cabritos, estarão os bodes, aqueles que aqui no mundo rejeitaram o amor de Deus. Aqueles que não deram ouvidos a tantos chamados do bom pastor, ou aqueles que fingiram ouvir, mas que na prática acabaram vivendo longe deste bom pastor e longe dos seus cuidados. E nós vemos na prática do dia a dia, assim como a Bíblia também nos ensina e nos mostra claramente, que nós, seres humanos, nascemos todos como cabritos, ou bodes, ou ovelhas perdidas, ovelhas cheias de defeito. Nós nascemos nesta condição. O profeta Ezequiel fala a esse respeito no texto que nós ouvimos hoje, no capítulo 34. Ele fala daqueles que, por causa dos seus pecados, já nasceram distantes de Deus. E por termos nascido desta forma, existe uma separação muito grande entre nós, seres humanos pecadores, por natureza e por nascimento, e o nosso Deus completamente perfeito e justo. Obviamente que assim como Deus não se alegra quando nós vivemos isolados e separados, Ele também não se alegra em que haja esta separação entre nós e Ele. Pelo contrário, Deus quer restaurar esta relação que foi quebrada e estragada pelo pecado. E Deus não só promete, mas Ele envia o bom pastor, aquele que ao mesmo tempo é o pastor, mas também é o Cordeiro de Deus, oferecido em perfeito sacrifício, para que nós pudéssemos ganhar a libertação do pecado e da escravidão, sermos libertados da condenação e da morte. O apóstolo Pedro, na carta que nós ouvimos hoje, diz que Deus não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Esta é a vontade do nosso Deus. E enquanto nós, cristãos, estamos aqui no mundo,
nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. Nós vamos ouvir, agora quando nos aproximamos do Natal, tantas leituras que falam que Jesus é o Deus conosco, o Emanuel. E quando nós cristãos colocamos em prática a nossa fé, vivendo como boas ovelhas, nós servimos a Cristo, servindo ao nosso próximo. E Cristo serve ao nosso próximo quando age através de nós como seus instrumentos. Esse nosso serviço é um testemunho vivo e claro de que nós somos ovelhas guiadas pela mão do nosso Senhor. Nós somos povo que pertence ao seu rebanho. Esta é uma característica marcante de nós cristãos aqui no mundo. E sem esta fé que nós recebemos pelos meios da graça, sem esta fé criada e mantida em nós pelo Espírito Santo, sem o perdão que nós recebemos de Jesus, todos os nossos atos continuam sendo imperfeitos e continuam sendo ofensas diante de Deus. Sem a nossa fé e o perdão, nós não podemos nos apresentar diante de Deus de forma digna. E esses nossos pecados, essas nossas ofensas nos acompanharão até o dia do juízo final, quando Deus irá pedir contas de tudo isso. Esse é o grande problema dos cabritos. Os cabritos não querem agir de forma misericordiosa, não querem agir a partir da sua fé. Isso mostra que eles também não estão ouvindo a voz do amor de Deus, os chamando para o seu rebanho. Mas quantas vezes nós, cristãos, que fomos trazidos para o rebanho de Cristo, agimos como cabritos? Deixamos de colocar em prática a nossa fé. E, infelizmente, eu quero citar dois exemplos aqui, rapidinho, de frases que nós ouvimos por aí e que machucam profundamente o nosso coração. E pior, são frases que muitas vezes ouvimos de cristãos. Por exemplo, o cristão diz assim: mas você quer comida, quer bebida, quer roupa, quer uma casa? Vá trabalhar. Você precisa fazer por merecer. Você é estrangeiro? Saia da nossa terra. Quantos já falaram, lá vem os imigrantes roubar nossos empregos. Você está na cadeia porque boa coisa não fez. E aí, a pá de cal, bandido bom é bandido morto. Quantas vezes essas frases já saíram da boca de cristãos? Cristãos que deveriam ser chamados de ovelhas, mas que são cabritos, porque não veem o que Deus espera deles. Quando Deus coloca pessoas necessitadas na nossa vida, Ele está ali exatamente para que nós os sirvamos através dessas pessoas. O nosso Deus, em seu grande amor, Ele vem na sua palavra. Pelo seu Santo Espírito, Ele pode e Ele quer nos transformar. E Ele nos transforma de cabritos, daqueles que estão condenados ao inferno, a ovelhas benditas de meu Pai, como diz Jesus. Essas ovelhas, elas também eram pecadoras, elas também eram cabritas, e bodes. Mas o interessante é que Jesus não menciona os seus pecados. Por que Jesus não menciona os pecados das ovelhas? Porque os seus pecados foram pregados na cruz, foram lavados pelo sangue de Jesus, que purifica, apaga todos os pecados daqueles que creem nele, daqueles que confiam nele e entregam a sua vida a ele. Com certeza, vocês estão aguardando os reencontros do final do ano. Eu vejo alguns aqui que irão ao encontro dos seus familiares, outros que receberão seus familiares. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Podermos rever, podermos, quem sabe, abraçar novamente esses entes queridos, poder conversar com eles, nos alegrar juntos. Certamente, no tempo certo, no momento certo, Deus permitirá também que as nossas relações mais próximas voltem ao normal.
uma questão tão característica da nossa comunidade, né? Alguém perguntou um dia, pastor, já está podendo ter cafezinho depois do culto? Não. Ah, que triste. Como essa característica da nossa comunidade, de estar sempre próximo das pessoas, isso tem nos feito tanta falta, mas nas mãos de Deus, no seu tempo, com certeza, também a nossa proximidade aqui vai voltar ao normal. Mas ainda há uma forma de um encontro muito melhor, e um encontro que não tem fim, quando nós permanecemos unidos com Cristo para sempre, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo esta fé no dia a dia, nós deixamos de ser cabritos, somos transformados em ovelhas pelo bom pastor, e nós somos guiados aqui neste mundo a vivermos uma vida de amor, uma vida de serviço ao nosso próximo. Por isso, esse bom pastor nos convida a agirmos desta forma, a colocarmos em prática esta fé através do amor. Ele colocou tantas pessoas na nossa vida, pessoas próximas da nossa família, pai, mãe, irmão e irmã, primos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo. Pessoas que talvez a gente nem conheça, mas de vez em quando se esbarra pela rua, no nosso bairro. Cada uma dessas pessoas é um pequeno Jesus esperando o nosso abraço, esperando o nosso carinho, esperando o nosso serviço de amor. O maior presente que nós podemos dar às pessoas que estão ao nosso redor não é comprado em nenhuma loja por aí, mas é o presente do amor do nosso Senhor Jesus Cristo compartilhado e vivido entre nós. Vivermos unidos entre nós e com o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Nesta união nós podemos ter certeza que nunca haverá divisão, nunca haverá distância. O mal não pode nos afetar nesta união sagrada. Deus é quem reina, Deus é quem governa. Este Deus que está preparando novos céus e nova terra para nos dar uma vida de alegria sem fim, uma vida onde nada de ruim vai entrar, uma vida onde nós e todos os nossos entes queridos que viveram por esta fé em Jesus poderão desfrutar para toda a eternidade. Lá sim, a palavra separação nunca mais existirá. Lá, pela graça do nosso Deus, nós viveremos unidos com o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém. Que este grande amor do nosso Deus, revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e toda a sua obra em nosso favor, guarde os nossos corações e as nossas mentes e nos leve a vivermos a cada novo dia esta fé e este amor na prática, nas nossas relações com os nossos irmãos, com o nosso próximo, e nos guarde e nos preserve para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir ainda mais um hino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Celeste, chegamos a Ti com os corações gratos por nos dares o Salvador que ressuscitou triunfante da morte. Quando parecia que Ele havia sido derrotado pelas forças do mal, nas mãos de pessoas pecadoras, Tu o levantastes da sepultura e agora o colocaste acima de todo o poder no céu e na terra, onde Ele reina como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Envia-nos o Teu Espírito Santo, para que Cristo possa também reinar em nossos corações. Enquanto o mundo anseia por paz e procura estabelecê-la pela força de armas e o poder político, ajuda-nos a entender que cada um de nós, como súdito do nosso Rei, tem a responsabilidade de viver em paz com o seu semelhante. Ajuda-nos a vencer as forças do ódio com o Teu amor e as forças da injustiça com a Tua justiça. Ajuda-nos a enfrentar o devastador poder da fome com a Tua abundância e o debilitante poder da doença com a Tua cura. Ó Senhor Jesus, cabeça da Igreja, pedimos que nos uses para curar as chagas da discórdia na Igreja. Dá-nos o espírito de sabedoria e discernimento. Ajuda-nos a entender com paciência aqueles que em sincera fidelidade a Ti por vezes são mal compreendidos, mesmo por seus irmãos na fé. Dá-nos mentes e corações abertos para escutar com amor. Ajuda-nos a refrear os impulsos de julgar ou de fazer mau juízo de nossos irmãos na fé. Que a Tua Igreja possa mostrar ao mundo harmonia e unidade. Senhor, hoje nós Te louvamos pelo aniversário do Vitor Hugo,
no dia de hoje e também do nosso irmão Nelson Pape, no dia de amanhã. Te louvamos por ter preservado eles, por ter mantido a sua vida, e entregamos eles nas tuas mãos para que tu possas continuar guiando e amparando em todos os momentos. Te louvamos, Senhor, e agradecemos também pela Bia, que foi aprovada nesta semana no seu TCC. Te louvamos porque abençoastes ela também durante os anos de estudo e pedimos que tu as abençoe para que seja, assim, uma boa enfermeira. Da mesma forma, nós pedimos pelo nosso irmão Gustavo, que sofreu um grave acidente. Senhor, nós sabemos que tu tens dado capacidade aos médicos, enfermeiros, toda a equipe que cuidou e está cuidando dele. Sabemos que eles fizeram tudo aquilo que estava ao alcance deles, e por isso nós pedimos pela tua misericórdia, olhes pelo Gustavo, esteja com ele, que acima de tudo seja feita a tua vontade. Também dê consolo, dê forças a Marilene e ao Carlos para enfrentarem este momento de grande dor. Esteja, Senhor, com todos nós, nos dando a certeza de que o momento em que tu nos chamares, nós possamos ser chamados para pertencermos ao reino eterno preparado por Cristo desde a fundação dos tempos. Acrescenta a tua bênção ao nosso testemunho de que tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se? Nós vamos seguir com a celebração da Santa Ceia conforme o nosso costume. Nesses novos tempos, a pessoa vem aqui, pega o copinho com a hóstia e com o vinho, então, quando chegar ali no outro lado, aí sim, baixa a sua máscara, tome a sua ceia, e aí vem o próximo. Nós temos ali o álcool gel também, para as pessoas que quiserem utilizar. Enquanto isso, nós ouvimos o fundo musical. Vinde, pois tudo está preparado. Essa eu gostaria de pedir para vocês para ficar de pé. Se alegrar por esse perdão que é maravilhoso e que nos refaz a cada dia. Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não pôde deter, Jesus nesse nome a poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Vamos pra cima! Nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte não o pôde deter, Jesus nesse nome a poder. Sim, poder. Tudo que era velho passou, nova criatura eu sou. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus
até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Quero ouvir vocês cantando forte na próxima. No seu sangue há poder. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, Ele cura. ele faz Assim. só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o fim. Quero amar, louvar, Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada. Da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força e ardil sem par. Igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer. Quem Deus tem escolhido, quem é o vencedor? Jesus o Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há. Triunfará na luta. Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha para nos levar para junto dele no céu. Nós vamos agradecer ao nosso Pai. Ó eterno Pai Celestial, nós te louvamos, porque mais uma vez nos destes a oportunidade de recebermos a Tua ceia. Pedimos, Senhor, pela Tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti,
Aumente o nosso amor para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza de um dia estarmos contigo no céu. Em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos a este nosso culto. Semana que vem já é o nosso primeiro domingo no ano da igreja, ano novo, né, nos aproximando das comemorações aí do Natal. Com certeza estará bastante diferente aqui também a nossa decoração na igreja. Convite a todos, então, para as nossas transmissões durante a semana, de culto no meio da semana, das nossas devoções. E o nosso próximo culto, então, é no domingo, às 9 horas da manhã. Domingo, dia 29. Os jovens vão fazer uma reunião agora, né, depois do culto, então a gente pede que permaneçam aí. Estamos fazendo a reunião também para planejar o ano que vem, para acertar algumas coisas, e aos poucos nós vamos retomando também nossas atividades presenciais. Nós ainda vamos ouvir mais um louvor para encerrarmos esse nosso momento de culto, e durante esse louvor, aqueles que desejarem, estiverem preparados, também podem trazer as suas ofertas aqui à frente, e aí nós nos despedimos na saída. Boa noite a todos, bom domingo, abençoada semana. Santo Deus, ao nome de Jesus, rendemos sacrifícios de louvor por todo o bem obtido pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo inteiro ao nome de Jesus se dobrará perante o Criador. Os teus remidos viverão na luz e exaltarão o nome do Senhor. Desde a manhã até a noite aqui, aos povos anunciamos teu amor. Nossa esperança sempre está em ti. Com bênçãos nos despede, ó bom Senhor.